Este programa é livre para todos os públicos. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-lhe a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade vos digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, filhos e filhas do Pai das Misericórdias, segundo os santos evangelhos, por algumas vezes Jesus anunciou aos seus discípulos que ele sofreria a paixão, a morte e que no 3º dia ressuscitaria. Para cumprir a sua missão de Messias Salvador, Jesus, ele tinha clareza de que deveria passar por esse mistério, o mistério de sua paixão, morte e gloriosa ressurreição. É através desse mistério que nós fomos salvos. Através desse mistério, Jesus estabeleceu uma nova e eterna aliança entre a humanidade e Deus, entre Deus e a humanidade. No entanto, o evangelista São João, ele nos coloca na cena da última ceia. O evangelho há pouco proclamado narra o momento em que na última ceia Jesus diz a seus discípulos que um deles
o haveria de entregar. O discípulo que estava bem pertinho de Jesus, o discípulo amado, pergunta para Jesus: Senhor, quem é? E Jesus disse: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Jesus sabia que Judas Iscariotes, que ele havia escolhido para ser apóstolo, o trairia. Mas com esse gesto de dar a Judas Iscariotes um pão passado no molho, Jesus manifesta uma profunda ternura por Judas. Porque, segundo a tradição da ceia judaica, quando aquele que presidia a Santa Ceia, aquele que presidia a ceia judaica, ele tinha esse gesto em relação a alguém de dar um pedaço de pão passado no molho, isso significava muito. Significava um gesto de profunda ternura para com aquela pessoa, um amor profundo. Foi um verdadeiro golpe de misericórdia que Jesus manifesta em relação a Judas Iscariotes. No entanto, irmãos e irmãs, Judas foi seduzido pelo mistério do pecado. Judas Iscariotes foi seduzido pelas trevas do mal. Tanto assim que parece ser um detalhe, mas o evangelista São João diz que quando Judas sai do cenáculo, onde Jesus celebrava a última ceia com os seus apóstolos, João Evangelista diz: era noite. Era noite, porque as trevas seduziram o coração de Judas Iscariotes. Ele sai do cenáculo para colocar em ação o plano de entregar Jesus, para colocar em ação o plano de entregar nosso Senhor. Porém, para além da sedução do mal, por que Judas traiu Jesus? A palavra fundamental aqui é decepção. Havia no povo judeu uma expectativa em relação à vinda do Messias. Porém, havia uma reflexão de que o Messias, ele realizaria a sua missão simplesmente, somente do ponto de vista político. O Messias, que é da descendência de Davi, do rei Davi, haveria de restabelecer a ordem política em Israel, de modo que com o seu poder ele conseguiria desbaratar, naquele tempo, o Império Romano. Essa era a expectativa também de alguns discípulos de Jesus, como, por exemplo, Judas Iscariotes. Uma vez que Jesus foi deixando claro que a sua missão messiânica era, sobretudo, de ordem espiritual, meus irmãos e irmãs, quanta decepção no coração de Judas. Jesus não correspondeu às expectativas de Judas Iscariotes e por isso o traiu. É inevitável na nossa vida, é inevitável nos nossos relacionamentos, também provarmos a decepção em relação às pessoas. Você já se decepcionou com alguém? Mas também é inevitável nós decepcionarmos as pessoas. Você já decepcionou alguém?
é inevitável. No entanto, nesse tempo de Quaresma, Deus nos convida a uma conversão também profunda, no sentido da cura das nossas decepções. E por isso o convite que Deus nos faz ao perdão, o convite que Deus nos faz nessa Quaresma à reconciliação. Porque se nós cultivarmos a ferida da decepção, provavelmente nós iremos pecar falando mal da pessoa que nos decepcionou, da pessoa que nos traiu, da pessoa que não correspondeu às nossas expectativas. Falaremos mal. E aí nós temos, um palco preparado para a guerra, para a violência, para a inveja, para a maledicência e assim por diante. Como é importante buscarmos no coração de Jesus a graça da cura dos nossos corações em relação às decepções e pedirmos também a nosso Senhor que cure as pessoas que nós, talvez até mesmo sem intenção, decepcionamos. Porque, do contrário, corremos o risco de pecar contra o amor, contra a caridade. Como nós ouvimos no Evangelho, também Jesus anuncia a negação de Pedro. Porque Pedro negou. Talvez motivado pelo medo, Pedro, ele percebeu que não valeria a pena testemunhar que ele era discípulo de Jesus. Depois Pedro se converteu. Depois Pedro deu a sua vida pela causa do Senhor. Mas quando a coisa estava feia, que Jesus estava sendo condenado, ele negou. Ele negou. Ele não foi fiel ao testemunho do discipulado de Cristo. E todos nós também corremos esse risco. Como discípulos e discípulas de Jesus, corremos o risco de, através dos nossos pecados, negar que somos discípulos do Senhor. Irmãos e irmãs, só Jesus pode nos conceder o dom da perseverança até o fim, o dom da fidelidade ao projeto de Deus, custe o que custar. Só nosso Senhor. E daí a importância de suplicarmos a Ele, nesta Semana Santa, a cura dos nossos corações. Porque também nós, na nossa vida, cometemos infidelidades. Infidelidades a Deus, infidelidades aos mandamentos de Deus, infidelidades no amor à nossa família, infidelidades conjugais, infidelidades do amor dos filhos para com seus pais, dos pais para com seus filhos, infidelidades à igreja, à comunidade cristã, infidelidades aos irmãos na fé. Durante essa Semana Santa, nós temos tido como motivo da primeira leitura trechos da profecia de Isaías, onde o profeta apresenta a figura do servo de Deus, figura maravilhosa que testemunha a fidelidade ao projeto de Deus. E nós cremos que essa profecia de Isaías se cumpre em Jesus Cristo, nosso Salvador. É por isso que na Sexta-feira Santa nós teremos como primeira leitura da liturgia da Paixão do Senhor, teremos o profeta Isaías apresentando a figura do servo de Deus sofredor, que carrega sobre si os nossos pecados. Irmãos e irmãs, pelas chagas de nosso Senhor, nós encontramos cura para as nossas infidelidades, porque Ele foi fiel, e foi fiel até o fim. Sim, que o servo de Deus, Jesus Cristo, nosso Salvador,
alcance do coração do Pai nesta liturgia, nesta Eucaristia, a cura dos nossos corações, das decepções e das infidelidades ao projeto salvífico de Deus. Assim seja.